senso e também por timidez, eu evito dar depoimentos pessoais. Quem me acompanha dominicalmente no Jornal à Tarde deve ter percebido nesses 3 anos e meio, onde escrevi quase 200 artigos, que raramente eu falo algo assim pessoal. E se alguém até quisesse fazer uma biografia ou escrever um artigo sobre a minha vida, a partir desses meus artigos, eu penso que não encheria 5 linhas a partir de dados pessoais. O famoso teórico de comunicação, McLuhan, canadense, ele tendo diante de si os modernos meios de comunicação, ele dizia que o meio é a mensagem. Eu respeito e sei quanto há de verdade nesta afirmação, ainda mais no nosso mundo, toda essa tecnologia, essa parafernália. A comunicação realmente mudou por causa disso. Mas eu, da minha parte, eu procuro continuar dando mais valor à mensagem, mais do que ao meio. Porque no meu caso, como alguém que trabalha em função do Evangelho, eu continuo convicto de que a mensagem é importante, não aquele que a transmite. Por isso, os meus artigos e livros que eu tenho escrito podem ser muito bons para alguém conhecer minhas ideias, saber o que eu penso, mesmo que a pessoa não concorde, e eu respeito isso. Mas não tanto, então, para que um leitor saiba de detalhes de minha vida. Dificilmente alguém vai saber aqui que eu sou filatelista, coleciono selos de Nossa Senhora. Uma coleção que está um tanto parada desde que fiquei bispo, a gente não tem muito tempo, mas estão ali. Talvez poucos saibam que eu torço pelo Flamengo. São dados que não aparecem assim nos meus artigos e nem meus textos. Mas mesmo assim eu estou aqui pronto para enfrentar esta batalha. Há de falar sobre a história de minha vida, e eu mesmo, preparando esse texto, me perguntava: a quem que vai interessar isso? Fiquei bispo, mas a minha vocação era o sacerdócio. Como surgiu essa minha vocação? Eu tive que repensar. Garoto ainda, quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, eu vi meu irmão mais velho, esse, que a gente tentou contato, mas sabe até o telefone. Sabe até o telefone. Tentei, vi ele arrumar as malas. Eu tinha 6 anos, ele devia ter uns 13, 14, vi ele indo para o seminário. Eu achei aquilo muito interessante, alguém ter mala, ganhar roupa nova e viajar para longe. Eu pensei, eu vou também ser padre. E vocês sabem que aos poucos foi firmando em mim uma ideia: vale a pena ir para o seminário. Mais ainda, eu assistia na igreja matriz da minha cidade de Brusque, no alto, havia uma igreja que agora foi derrubada e deu lugar a uma outra nova, muito bonita. Havia um padre que falava muito alto, muito forte, e aquilo me tocava, ele transmitia convicção. E realmente era convicto, embora mais tarde eu descobri que o tom de voz dele era porque não havia microfone alto-falante na época, ele tinha que falar forte para ser ouvido. Mas entrei no grupo de coroinhas e comecei a ajudar procissões, ajudar missa, e achava tudo aquilo muito interessante. Acordava cedo, a missa era às 6 horas da manhã, e devia estar lá uns 15 minutos antes, mas para mim era um prazer. Eu não posso dizer que já se tratasse de uma vocação, de um chamado de Deus, mas eu diria que foi antes sinais, meios que Deus usou para me atrair, para me colocar diante dessa questão e da possibilidade de ser ou não padre. Em 50 estava mesmo ser padre. E creio que um dos momentos decisivos na minha vida foi quando eu tinha 15 anos. Corupá.
lugar bem rural, bem interiorano. Era muita banana. E nos 15 anos eu me coloquei a questão, mas coloquei explicitamente, ser ou não ser padre. Analisei, pensei, rezei, porque eu pensei, é hora de eu decidir. E quando estava quase deixando o seminário, fui vendo, não, mas Deus está me chamando para esse caminho. Tomei uma decisão e também assumi um compromisso comigo mesmo, de não ficar a cada momento repensando a minha vida, porque eu acho que a vida, se ela não partir de alguns objetivos claros que se procura alcançar, você não chega a lugar nenhum. Foi a própria ida para o seminário. Como eu lembrava, com 13 anos, uma viagem longa, sofrida, não tanto pela distância geográfica, mas uma viagem porque era um corte na minha vida. As estradas eram horríveis, isso é um seminário onde estudei 7 anos. As estradas eram horríveis, muito pó, mas acima de tudo eu percebia que ir para esse seminário significava uma ruptura de vida, algo que deixar a cidade, deixar a família, deixar amigos. Eu gostava muito na minha cidade, de jogar bolinha de gude, que nós chamávamos de clica, e eu era bom nisso. E eu deixei tudo para o meu irmão, que era 1 ano e meio mais novo que eu, só que ele era muito ruim, eu sabia que ele ia perdê-las todas no jogo à Vera, como ele dizia, o que de fato aconteceu para a minha grande dor. O que o senhor sente vendo? De primeiro e segundo grau, estamos agora em 62, a gente recebia na época a batina, e a batina era um passo importante, porque ia para o seminário, onde se ficaria 1 ano para conhecer a congregação, porque no final do noviciado se faz os votos, pobreza, castidade, obediência, se liga a uma congregação, então eu tinha que fazer uma opção. E foi um momento então muito importante para mim, muito agradável, e eu acho que cheguei à conclusão que realmente a minha vida deveria ser dentro dessa congregação, que foi fundada por um sacerdote francês, Padre Léon Déron, que faleceu em 1925 e que marca ainda muito a minha vida. Então, esse é um primeiro momento. Depois, outro momento que eu destaco, assim como decisivo, foi ir para a teologia. Isso, portanto, já depois de noviciado, teve a filosofia, foi na minha própria cidade. Mas a teologia me marcou muito. Fui estudar em Taubaté. Taubaté é no Vale do Paraíba, uns 40 quilômetros de Aparecida e 120 de São Paulo. E o mais interessante é que eu comecei a estudar quando, poucos meses antes, havia terminado o Concílio Vaticano II, que foi decisivo e continua sendo na vida da igreja. O concílio deu uma nova orientação à igreja. Primeiro, fez a própria igreja responder a pergunta: quem és tu, igreja? Ora, o concílio tinha terminado dia 7 de dezembro de 65. Em 66, fevereiro, eu começo a estudar teologia, com todo aquele documento saindo, comentários, discussões. Foi uma fase muito efervescente, muito interessante. Depois, mais tarde, certo? Eu tive que fazer a opção aí definitiva para entrar na congregação. Então, dentro do meu programa de vida, seria eu ser religioso, depois seria ordenado padre, dentro da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Nunca pensei em ser bispo, nunca pensei que um dia teria que deixar a congregação, não no sentido do carisma, daquele impulso que me levou para ela, mas no sentido de que passaria a ter uma outra vida, como é a vida do bispo. Um outro momento, uma oração sacerdotal. Terminados os estudos, estamos agora em final de 69, se tratou de agora vem a ordenação. E foi ordenado na minha cidade de Brusque, onde há uma igreja matriz de pedra belíssima. Quem conhece Brusque, conhece Blumenau, é o mesmo construtor alemão, realmente uma obra belíssima. E eu fui ordenado pelo bispo com quem eu iria trabalhar em seguida, me imaginando que ia ficar 6 anos com ele
como bispo auxiliar. Eu sentia que era um final assim importante da minha vida e o começo de uma outra fase muito importante. E eu fui rever lá a igreja que a gente chamava luterana, então a igreja católica não está aparecendo aqui. Eu fui pesquisar, a igreja fica mais para frente, para cá. Eu fui pesquisar uma entrevista que eu dei em 69 e eu mesmo fiquei surpreso com como me identifico com aquilo que eu escrevi lá naquela ocasião. Eu dizia assim: ser sacerdote sempre foi difícil em qualquer época. Isso pela própria missão do sacerdote: pregar a palavra de Deus, oferecer o sacrifício e dirigir o povo de Deus. Trata-se, como se vê, de uma continuação da vida de Cristo. Melhor, de estar à disposição de Cristo para que Ele continue a exercer seu sacerdócio eterno através de nós padres. O que, a meu ver, se exige de especial do sacerdote hoje é uma redobrada generosidade, uma maior fidelidade à igreja e uma vida de oração mais intensa. Então, como eu disse, essa palestra para os jovens foi talvez a fase mais bonita da minha vida em termos de aprendizado. Os jovens me ensinaram muito. E hoje eu vejo que muito do que eu sou, do que eu penso, do meu modo de agir, eu devo ao ensinamento deles, porque eles têm aquela sinceridade de hipopótamo. Dizem o que pensam. Você, se gostaram de uma coisa, uma palestra sua, eles falam. Se não gostaram, com a mesma simplicidade eles dizem, e com isso vocês se sentem obrigados a ir melhorando e mudando. Eles foram grandes e bons mestres. E foi nessa fase com os jovens que acabei fundando um movimento que ainda perdura, que não se chama Movimento Shalom. Aqui em Salvador existe uma comunidade Shalom, cuja sede em Fortaleza é outra. Lá era só uma fase de passagem, de encontros, de retiros, e um movimento que atingiu realmente milhares de jovens de uma forma assim, que eu vejo ainda hoje, enquanto eles se comunicam. Quando alguém me telefona e diz: "Ô Padre Murilo, já sei, é do jovem daquela fase", porque para eles ainda eu continuo padre, apesar dos 30 anos de bispo, quase 30 anos. Quando eu estava dia 4 mesmo, os colegas, mas não é eles estão agora do trabalho deles atual. Quando eu estava achando que ia sair de Taubaté, os próprios colegas me indicaram para ser o reitor da teologia. Na época havia 60 estudantes de teologia, uns 12 padres, e eu acabei sendo o superior daqueles que acabaram de ser meus superiores 4 anos antes. Mas é interessante que o relacionamento foi sempre muito simples. Eu vivi 14 anos nessa casa, Taubaté. Posso lhes testemunhar que nunca, em 14 anos, nunca eu vi uma falta de caridade explícita de um colega. Nunca testemunhei, podia haver falhas, mas nunca. Era uma comunidade que se renovava cada ano, com alguns que chegavam, outros que saíam, mas foi uma experiência de comunidade inigualável, realmente muito marcante. Pouco depois, quando terminam os estudos termina o meu tempo de reitor, normalmente nas congregações a gente é nomeado por 3 anos e pode ser renomeado mais 3. Dificilmente há um terceiro período. Fui para Roma para estudar, passei um ano de estudos, espiritualidade, que foi ótimo para conhecer as dimensões da igreja, as dimensões de uma igreja que está presente no mundo todo. Quando eu tive que voltar, eu era vice-provincial e fui eleito superior provincial por uma congregação e numa província que tinha 203 padres, 20 irmãos, os 500 seminaristas, e aí eu vi que a desvantagem de a gente ser careca, porque eles acham que a gente é mais velho, mais preparado, mais inteligente, e eu me via meio pequeno, como sou pequeno,
eu vi como eu sou. Mas os colegas sempre foram muito condescendentes, muito compreensivos. Uma coisa que eu havia aprendido com os jovens, a importância de a gente trabalhar em grupo, aí as coisas ficam todas mais fáceis. E também não se levar, a gente não pode se levar muito a sério. Em 85, eu estava no começo, sabe como é que foi essa nomeação? Foi muito curiosa, porque já começou a se falar, você vai ser bispo e tal, mas eu achava que não tinha a menor condição, como ainda hoje acho. Mas aí, numa noite, eu recebi uma carta da Nunciatura, dizendo que o Santo Padre havia me nomeado bispo. Mas como eu já pensei, se um dia vier uma carta dessa, eu vou dizer que não, porque eu não tenho condições, tudo bem, nem me preocupei. Na época de João Paulo II. Aí eu fui dormir tranquilo. Aí me acordei assustado com um pesadelo que eu tinha sido escolhido para ser bispo. Mas eu fiquei na dúvida, parece que foi, não foi, fiquei na dúvida, me levantei para ter certeza, e em cima da minha mesa estava a carta. Aí eu pensei, não vou dizer não tem condições. E já estava preparando mentalmente a carta, mas aí eu li uma passagem da carta de Paulo aos Romanos 9,16, que diz assim: a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Essa palavra foi decidida. Você viu, Deus depende de Deus. Como é que eu vou dizer agora para Deus, olha, eu quero te servir, mas não desse jeito? Aí comecei a pensar, como é que eu vou me sentir bem fazendo um determinado trabalho, pensando, mas eu acho que Deus me quer para outra coisa. Foi aí que, depois de 3 dias de muita agonia e sofrimento, eu respondi ao Papa que aceitava e escrevi tudo isso. E aí eu prometi para ele, olha, nunca mais eu vou dizer não a qualquer convite, ou não vou duvidar. Mas nunca imaginei que fosse levar tão a sério, porque já depois disso mudei, já 5 vezes fui nomeado nesse tempo de bispo. Em primeiro lugar, eu fui nomeado para auxiliar de Florianópolis. Fiquei lá 6 anos. Aí fui para bispo de Ponta Grossa, no Paraná. Quem conhece Ponta Grossa sabe, cidade assim, bem clássica, bem tradicional. O povo é muito frio lá, quase 1000 metros de altura, muito vento, a tendência do povo se fechar. Um povo muito bom, eu gostei muito daquele povo. Terra vermelha? A vermelha é mais lá para o norte, assim, ali é mais, não é tanto assim, à medida que vai para o norte do Paraná, aí sim. Não tem nada a ver com o PT. Aí em Ponta Grossa, eu estava muito bem assim, que bom, agora eu vou ficar aqui, vai ser meu lugar. Aí veio a nomeação para Maringá. Maringá, para mim, assim, como obra humana, é a cidade mais bonita que eu já vi aqui no Brasil. Linda. Por quê? É uma cidade planejada. Na verdade, o grupo inglês que fez Maringá fez 70 cidades. E antes de fazer Maringá, fez Londrina. E quando Londrina já estava existindo como cidade, viram que tinham vários erros. Por exemplo, as ruas não eram avenidas, eram pista dupla, não havia árvores suficientes e a região é muito quente. Então, fizeram Maringá sem os defeitos de Londrina. E além disso, um povo muito agradável, um povo vindo de vários lugares, e me identifiquei muito, um povo muito alegre, muito para frente, realmente muito entusiasta. E eu pensei, que bom, agora eu vou ficar aqui, a minha vida é Maringá. Recebi o chamado pela primeira vez, o pálio. Pálio é um colar de lã, um colar de lã feito com lã de carneiro, que dia 21 de janeiro, dia de Santo Inês, jovens de Roma dão os carneirinhos para o Papa. As ovelhinhas são tosquiadas, fazem esse pálio, que é a expressão da unidade do arcebispo com o Papa. E no dia 29 de junho, o pálio então é entregue, quando é uma arquidiocese. Aí eu pensei, agora meu lugar é Maringá. Aí em 2002 veio a nomeação para Florianópolis, que é a minha arquidiocese de nascimento. E eu pensei, com tristeza, eu não queria deixar Maringá. Bom, eu tinha dito ao Papa que estaria disponível, lá fui eu, para Florianópolis. Aí sim, estava lá, pensei, agora é o final de linha, porque um bispo aos 75 anos deve apresentar a sua renúncia ao Papa. E às vezes pode demorar um pouquinho, mas acaba aceitando.
Então pensei, agora Florianópolis é o último ponto dessa minha caminhada, quando veio a surpresa da nomeação para São Salvador da Bahia. Essas cartas do Papa, que vêm através da anunciatura, elas são assim, dizem assim: o Santo Padre dignou-se nomeá-lo para a diocese tal e espera o seu assentimento para divulgar a notícia. Meu irmão mais velho, Marco Aurélio, quando viu uma dessas cartas, perguntou: Murilo, onde é que fica a liberdade da pessoa? Eu disse: total, pode dizer sim ou pode dizer sim, senhor. Tudo é graça. Mas eu prefiro sintetizar o meu pensamento e essas colocações dessas grandes etapas com aquilo que é fruto da experiência, que está sintetizado num pensamento de São João Evangelista, apóstolo evangelista, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16: Deus é amor. É interessante notar que João escreveu isso no final do primeiro século, portanto década de 90, provavelmente 95, 97, foi o último apóstolo, um dos últimos escritos. Quer dizer, em outras palavras, ele durante 60 anos, depois da morte e ressurreição de Cristo, ele percorreu o mundo, pregou, formou comunidades, e quando finalmente ele diz isso, e que Deus é amor, ele estava sintetizando uma vida. Tudo aquilo que ele tinha vivenciado, a definição para ele: Deus é isso, Deus é amor. E agora, como eu me sinto? Eu tenho que cuidar aqui, porque se eu falar que não estou gostando, você sai correndo atrás de mim. Mas eu vou dirigir, para falar sobre isso, eu vou dirigir o meu pensamento para 3 momentos. Primeiro, quando foi divulgada a notícia que eu seria arcebispo aqui em Salvador. Eu soube no começo de novembro de 2010, mas a notícia só foi divulgada dia 12 de janeiro de 2011. E eu, naquela manhã que foi divulgada a notícia, dei uma entrevista para a Rádio Excelsior, onde eu dizia assim: ao receber a notícia de minha nomeação, lembrei-me da insistente pergunta de Jesus Cristo ao apóstolo Pedro: tu me amas? Lembrei-me também da solene afirmação do apóstolo evangelista João, que assumi 25 anos atrás como lema episcopal: Deus é amor. É o meu lema. Então, com temor e tremor, essa expressão é da carta de Paulo aos Filipenses, com temor e tremor, dei o meu sim ao Santo Padre. E explicava por que o meu temor. O meu temor se deve aos desafios desta, que é a Arquidiocese Primaz do Brasil, com uma rica história de 460 anos, e na época uma população de 3.300.000 habitantes. Hoje a nossa Arquidiocese tem praticamente, segundo o censo, a atualização do censo, em 2014 tem 3,5 milhões de habitantes, porque além de Salvador e Lauro de Freitas, temos uma boa parte do Recôncavo. O tremor nasceu da consciência de minhas próprias limitações. E continuava: faço essa confissão na esperança de ser acompanhado, desde o primeiro momento, pela oração de cada filho ou filha desta arquidiocese primaz. Sem que momentos como esse, muitos se perguntarão, e realmente depois me perguntaram, quais são os planos do novo arcebispo? Porque as pessoas pensam muitas vezes que a gente vai assumir uma arquidiocese, e é tipo assim um político que tem todo um plano de governo, que é divulgado na época da campanha. Não, eu disse assim: o que eu pretendo realizar nessa histórica arquidiocese? Eu lhe disse: confesso-lhes que tenho um plano: ouvi-los, conhecê-los e caminhar com todos. Estou procurando seguir isso, estou conseguindo, é outro problema. Não tenho projetos pessoais
e seria temerário tê-los. Faço meu, isto sim, o programa da igreja apresentado pelo Papa João Paulo II como um programa para o novo milênio. Ele disse que o programa da igreja para o novo milênio deve ser a busca da santidade. Santidade. Então, a santidade é o caminho que juntos deveremos percorrer. E continuei: procurarei de mil maneiras proclamar a todos que Deus é amor. Como o apóstolo Paulo, peço-lhes desde já. E aí eu lembrei uma frase da segunda carta de Paulo aos Coríntios: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, tende um mesmo sentir e pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Então, essa é a primeira ideia que me veio para sintetizar como me sinto em Salvador, como alguém que está aqui escutando, aprendendo. E posso dizer que aprendi muito, posso ter ensinado um pouco, mas a gente vai convivendo, tantas experiências diferentes que já pude ter nesses 3 anos e meio. Um segundo pensamento que encerra como me sinto, eu tirei da homilia do dia 25 de março de 2011, quando assumi a arquidiocese. Naquela noite, eu disse assim: muitos devem estar se perguntando, quem é este bispo que vem de um estado distante? O que pensa? O que nos traz? Limito-me a dizer-lhes que, catarinense da cidade de Brusque, muito devo à minha família. Daí a profunda ligação que tenho com meus irmãos, cunhados e sobrinhos, primos e primas. Posso lhes dizer que experimentei em minha própria vida qual o valor da família. E cada vez eu me convenço disso. Ou começa pela família, ou não começará. E por outro lado, nós estamos talvez atravessando tantas crises por falha da família. O tempo da família, na formação da cabeça de um jovem, não é do meu tempo, por exemplo, porque eu penso, a minha geração foi formada muito pela família. 70% da cabeça era feita pela família, 30% pelos colegas, meios de comunicação que eram fracos, pelo professor aqui. Agora não, se a família conseguir formar 30% da cabeça do seu filho, do seu membro, levante as mãos para o céu, cante, porque já terá feito grande coisa. Mas que seja 30%, mas é essencial para os jovens sentirem-se amados, seguros, em condições de enfrentar a vida. Então, eu não sei o que é nascer numa família desestruturada. Essa experiência eu não tenho. E me chama a atenção que quando Deus quis enviar seu Filho ao mundo, pediu muita coisa. Primeiro, a encarnação é uma limitação. O Filho de Deus se limita no tempo, no espaço. Depois, pediu nascer pobre, nascer numa gruta de Belém, ser perseguido, ter que fugir para o Egito, seus pais levaram para o Egito. Deus pediu muita coisa, até a morte na cruz. O que Deus não pediu é que Jesus nascesse numa família desestruturada. Para mostrar, eu penso que a família é importante. E todo o esforço que a gente fizer para construí-la sempre será um esforço ainda insuficiente. E no dia ainda, aquele dia 25, minhas convicções: Deus é amor. Sei que essa certeza é vivida nessa arquidiocese há 460 anos. Venho, pois, me unir a vocês nessa proclamação ao mundo. Quem quer que você seja, qualquer que tenha sido a sua história, há uma verdade que é mais forte do que qualquer outra. Deus o ama porque é da sua essência amar, ser misericordioso e dar a paz. Eu lembrava que esta proclamação se torna ainda tanto mais necessária quando se vive num mundo assim tão inseguro, as pessoas sofrendo tanto, tão inquietas e insatisfeitas. Em terceiro lugar, depois de me apresentar e de antecipar e de dizer, olha, vou apresentar minhas ideias semanalmente, não me sinto assim
Me sinto livre para apresentar e não sei se o leitor se sinta livre para aceitar ou não. Não quero impor nada, mas quero ter o direito de apresentar aquilo que eu acredito que é o valor. E aí eu fui dizendo que à medida que as portas fossem se abrindo, eu procuraria aproveitar para nelas entrar. Aí escrevi que diante da porta de sua casa e naturalmente da porta do seu coração eu faço uma pergunta: posso entrar? E esses anos todos eu tenho sentido que as pessoas foram muito generosas comigo, por abrindo as portas das suas casas, dos seus corações, e estamos aí, lutando. Me considero assim, não a pessoa mais adequada para estar à frente dessa arquidiocese, mas eu penso que Deus, Ele sempre nos surpreende e continua fazendo aquilo que Paulo fala, que Deus escolhe vasos de barro para neles colocar a sua riqueza. Então, se Ele escolhe, como diz Paulo, fraco, é para confundir o forte, para mostrar que se a gente consegue alguma coisa, não é por fruto do merecimento, das próprias capacidades, mas por pura gratuidade, bondade e misericórdia de Deus. Muito obrigado.